Oi, sejam muito bem-vindos, tudo bom? Eu me chamo Roberts e calma, que tipo de vídeo é esse, né? A gente vai falar mal da Globo? Não, também não, né? Aqui vai que a Globo chama a gente, né? Seguinte, porque as novelas da Globo, essas remasterizadas, como a que tá passando agora, A Rainha da Sucata, é tão esquisito, é tão velho. Eu me peguei há um tempinho atrás, bem pouquinho, tipo há 2 dias atrás, no fórum do Reddit, o Fórum Brasil, e eu me deparei com a seguinte coisa. O Fotos 6 postou o seguinte: porque a Globo exibe as novelas antigas com resolução toda esticada. Alerta, isso é eu sendo nerd de audiovisual. Normalmente não assisto TV, mas deixei como barulho de fundo uma novela aleatória que estava passando em reprise da Globo. Essas novelas e outros programas de TV por muito tempo foram filmados no aspect ratio de 4:3, que se encaixa nas TVs de tubo da época. E aí, para encaixar isso nas TVs widescreen, que é 16:9, esse que você me assiste agora, tem 2 opções. Ou você deixa o programa no aspect original, porém utilizando as famosas barras pretas para compensar, aquelas barrinhas que ficam do lado. Ou você estica a imagem para caber em widescreen, que deixa tudo mundo achatado, possivelmente destruindo a imagem se não tiver cuidado. Eu fico encasquetado que até mesmo o SBT exibia Chaves na resolução original e para o widescreen colocava umas barras personalizadas bonitinhas na cor verde, não ficando feio e não deixando a imagem zoada. E qual que é o problema aqui falando de remasterização? Provavelmente você já viu algum trabalho meu aí pela internet, porque eu trabalho com remasterização de mídias. Então você já deve ter visto algum trabalho meu aí há muito tempo atrás ou agora. Eu trabalho muito com DVDs e remasterização de Blu-rays. O problema aqui seria o seguinte: porque as novelas têm aquele formato tão esquisito, tão estranho quando você assiste. Existem culpados, mas a gente não tá aqui pra apontar o dedo, né? Principalmente porque a Globo, ela se colocou no algo chamado Projeto Remaster, Recuperação, é algum nome esquisito assim. Esse projeto visa recuperar as novelas antigas e não é questão de, eu estou fazendo algo pra humanidade recuperando essa novela. Não, as novelas fizeram muito sucesso, continuam fazendo, só que agora, no mundo moderno, a gente traz a mesma história, só que agora melhorando ela. O intuito é sempre melhorar, trazer um novo formato para aquela coisa que já foi gastada dinheiro. O projeto, o intuito dele era ir até 2038 remasterizando essas mídias. Para vocês terem uma ideia, uma remasterização de uma mídia de um capítulo de uma novela, saindo do formato VHS, passando pela minha função, que é a melhoria, o upscale de imagem, a restauração, e depois para a pessoa que vai julgar o material, é em média a 7 a 8 mil reais, dependendo ali, tá? Por capítulo. Então é um valor a mais que você tá colocando. E se é um valor a mais, por que as remasterizações são tão ruins? Aí que entra a parte de que a minha parte central, ela já pega o produto, o VHS, pronto, já em formato digital, de uma pessoa que pegou a fita e restaurou. Nesse processo aqui, onde eu faço, eu pego o produto original, o vídeo, e melhoro o vídeo. Limpo ele, faço os processos que tem e passa para uma outra pessoa. Aqui, talvez, o que acontece? Usaram ferramentas de maneira amadora e aí o formato fica amador, infelizmente. Tipo, fica um formato esquisito, fica um formato estranho. E hoje eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês como a gente não pode trazer uma novela aqui, porque eu acho que a Globo, ela talvez vá brigar um pouquinho comigo. Eu trouxe aqui uma fração do que tá incorreto aqui. Essa novela é a novela América, que foi reprisada há mais ou menos 1 ano atrás aí e foi remasterizada de uma maneira errada. O que significa? O processo deu errado no meio. Não foi no começo e não foi no final. Não, final também tem culpa, mas foi no meio o processo. Quando você tira, pega a fitinha bonitinha e remasteriza ela, ela vem toda com essas falhas aqui. Tá vendo a mão delas, ó? Que o movimento tá incorreto, ó. Tá vendo que o movimento, ó, o borrão está incorreto? Isso aqui é porque a maneira de desentrelaçar, o DVD, o CD, a fita, ela grava entrelaçando tudo. Então, em movimentos muito rápidos, de um quadro a outro tem... Tô falando aqui de uma maneira bem
simples, tá? Mas não é tanto desse jeito. Mas de um quadro a outro, quando o pulo é de um só, num movimento muito rápido, ele tende a economizar espaço, e esse formato de economizar espaço é usando a mesma casa, deixando um serrilhado. E isso aqui, quando você está gravando da fita, ele vem puro, ele vem forte, esse serrilhado, e tem tecnologias para juntar isso de novo e ficar bonito. Você deixar conciso para na hora que for fazer o upscale, fazer a melhoria, você evitar problemas com isso aqui, como nós temos aqui. Olhar essa cena para mim dói, porque, claro que a cena também já é vergonha alheia, né, na novela, mas o movimento tá muito ruim. Isso aqui tá muito ruim. Aí você fala assim pra mim, não, eles corrigiram, porque isso é de um ano atrás. Olha isso. Ó, 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 ó. Entende? Isso aqui foi preguiça. Isso aqui foi preguiça. E Globo, se você estiver me assistindo aí, me chama que eu resolvo isso aqui pra você, cara. Isso aqui foi preguiça. Preguiça. Essa novela aqui, ó, preguiça. Isso aqui, ó, preguiça. Preguiça. Deve ter mais momentos aqui durante a confusão que se dá no rosto dela. Dá pra ver também que tá bem serrilhado. Aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, a gente não identifica que isso é um rosto. E aqui no rosto da mulher tá muito esquisito. Isso aqui tá muito esquisito. Muito, muito, muito esquisito. E é uma pena, porque isso aqui foi gasto dinheiro pra ser pago. E agora a gente vai para um exemplo mais moderno, que é a Rainha da Sucata. Rainha da Sucata, né? Uma novela mais antiga do que o nome, né? Mais antiga do que nossos pais, né? Quando eles eram bem mais pequenininhos. Aqui a gente já vê um upscale, uma restauração mais contida. O que isso significa? Significa que a pessoa que restaurou o trabalho original de pegar a fita e limpar ela, transformar ela em um arquivo de vídeo, das duas maneiras foi feito ótimo. A gente consegue ver que o problema foi em quem operou aquela mídia. Então, aqui a gente já consegue ver, ó, que os movimentos, ó, deixa eu ver se eu não tô atrapalhando a filmagem aqui, né? Aqui eu vou jogar mais pro ladinho. Tá vendo aqui o brinco dela? Esse brinco? Pode ver que os movimentos, ó, eles não têm mais o serrilhado. O problema é de desentrelaçar. Só que aqui o que falta? Nitidez. Problema número 1 aqui, o que falta? Nitidez. Então a gente já vê que um dos problemas foi resolvido. O problema da gente não ter um bom desentrelaçamento. Agora, o que precisa é nitidez. Nós não temos nitidez aqui. Aqui a gente vê um borrão. Não está plástico ainda, mas a gente vê um borrão da pele que foi tirado, foi feito o deblocking, que é quando tem os blocos, os mega blocos de artefatos de um arquivo muito antigo, ele não está aqui. Ele foi feito uma limpeza básica, mas só. Isso aqui não foi melhorado, não foi restaurado. Isso aqui foi limpo, mas não foi melhorado. A gente consegue ver, ó, aqui, nessa, deixa eu ver, eu devo estar em cima. Deixa eu jogar aqui pro lado. Aqui, nesse vídeo dela, a gente já consegue ver que ela, aqui, ó, nesses escuros do olho, ó, tem algum problema, porque a limpeza talvez tenha sido excessiva demais. E como não foi usado um método de upscale, a imagem fica esquisita. É vendível? É, mas o problema é que não é agradável de assistir. E isso pode explicar o porquê que essas novelas antigas estão em baixa na TV. Infelizmente está em baixa. Aí você pergunta, por que tá em baixa? Porque tá ruim de assistir, não é agradável. Gente, era agradável quando tinha a TV bonitinha, feita para isso. Aqui, ó, os movimentos, ó, na limpeza, ó, o olho dele some. Então a gente tem alguns problemas, ó. Tem alguns problemas ainda perceptíveis que não foram resolvidos. E isso a gente tá falando não é a qualidade do vídeo que eu tô mostrando para vocês, porque isso foi da chamada. É de fato o arquivo da novela, não foi trabalhado, não foi restaurado. Globo, bora lá, cara, você quer audiência com novela velha? Então faz direito, meu. Pelo menos pega e dá uma forçada aí. Estão respondendo ao menino, por que estão esticando as coisas? É porque mesmo? É porque eles já não têm mais como fazer. A pessoa responsável por restaurar essa mídia, ela não tá tendo devido respeito com a mídia. Este é o problema principal daqui. E
meio que é isso que eu vim falar no vídeo de hoje, porque é uma indústria que está crescendo. Eu espero que vocês comecem a restaurar vídeos, comecem a trabalhar com IAs de restauração, porque é um nicho que está crescendo muito. E eu espero que vocês entendam que isso é importante para as futuras gerações, para restaurar mídias, restaurar vídeo de um casamento, vídeo de qualquer coisa do tipo. E se você tem alguma mídia que precisa de restauração, entre em contato aqui com a gente pelos comentários. Eu vou ter uma satisfação enorme em ajudar você a estar restaurando sua mídia, viu? Então, um beijinho para todo mundo que fica e até a próxima.